de número 34 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Oh, glória a Deus, aleluia. Vocês viram aqui que é uma receita, né? O salmista, quando escreve isso, esse texto para nós, são coisas que ele estava vivendo. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é uma espada para nós, para vencermos as circunstâncias, para vivermos a nossa vida. Cada dia da nossa vida, nós acordamos e não sabemos aquilo que vamos viver, né, que vai passar, ou talvez você está aí já enfrentando uma situação há algum tempo, e a palavra de Deus traz para nós aquilo que nós precisamos fazer. E já começa aqui fazendo a melhor coisa, que para eu e você escolher é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor em todo momento. Como é importante louvar ao Senhor. E ele diz aqui, o tempo todo o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então isso quer dizer o quê? Nos momentos felizes, nos momentos difíceis. Em todos os momentos, a melhor coisa é louvar ao Senhor. O louvor, ele faz com que nós venhamos, né, chegar mais perto do Senhor. E não existe nada melhor do que ter a nossa vida perto do Senhor. A nossa alma louvando ao Senhor, a nossa alma entregando a Ele glória, honra, louvor.
como isso faz com que o nosso coração se alegra. Sabe, irmãos, quando as circunstâncias difíceis vêm, se a pessoa ficar reclamando, se a pessoa ficar com os olhos só para ela, vai fazer com que a circunstância que já está difícil se torne o dobro de difícil. Mas quando a circunstância difícil vem e você começa a louvar, você começa a engrandecer ao Senhor, exaltando, o Senhor é maior, você começa a olhar para quem é o seu Deus, né? O que Ele é, o que Ele faz, começamos a buscar ao Senhor, que coisa boa! Ele vem para trazer para nós alívio. E o salmista fala, né? Eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Muitas vezes as circunstâncias vêm e causam tantos medos, você fica assim, dizendo, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? O que aquilo vai te causar o medo, e o medo ele paralisa. Então começa a buscar ao Senhor. Vai buscando, porque Ele vai nos livrando do medo. Esse é o nosso Senhor que traz para nós esta graça. E é muito especial, né? Entender o que diz aqui, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles o quê? Que o temem e os livra. Então, queridos, é importante, por isso que é uma receita para nós tomarmos posse para a nossa vida. Cada dia que você acorda, você, né, se prepara, sai para trabalhar ou vai para a escola, o que você vai fazer, você saiba de uma coisa, você não está sozinho. Se você teme o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Que coisa maravilhosa! É para te livrar do mal. Como é importante nós entendermos isso. Então, quando você for sair, ore e fale, Senhor, obrigada. E eu sei que o Senhor já enviou o anjo para ir comigo. Você não está sozinho, o Senhor está com você para te livrar. Isso é importante nós vivermos com os nossos olhos espirituais abertos para estas coisas. E olha, o que diz esse versículo 7 é tão poderoso aqui. Provai, aliás, o 8, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Que Deus é esse que pode falar para mim e para você? Provarmos para ver o que Ele é, que Ele é bom. Bem-aventurado quer dizer feliz o homem que nele confia. Irmãos, fazer prova do Senhor. Nós podemos provar das delícias que Ele tem para nós. Ele é bom o tempo todo. Nós precisamos entregar ao Senhor. Então, hoje o Senhor está falando comigo, com você. Deixa os medos, deixa as coisas que estão aí te paralisando, te pesando, trazendo uma carga difícil para você. Abra os teus olhos para provar das delícias do Senhor. O nosso Deus é bom. A cada dia Ele se renova, a bondade do Senhor se renova e Ele tem para mim e para você. Mas depende de mim provar. Depende de mim ir até a fonte, né? É interessante que quando existe lá o poço, que tem a água, se eu tiver sede, eu preciso ir até o poço, colocar lá, né, o balde, puxar a água. Quer dizer, eu preciso tomar atitude para saciar a sede. E assim aqui o salmista está nos mostrando, para que nós venhamos experimentar a bondade do Senhor, nós precisamos provar. E você vai provar no seu dia a dia, na sua caminhada, daquilo que Ele é para você. Vamos temer ao Senhor, porque nada falta aos que o temem. Isso é muito importante, temer ao Senhor. E o Senhor vai mostrar para você, nas circunstâncias do dia a dia, nos momentos difíceis, se parece que você vai falar, e agora não vai dar, não. O Senhor vai abrir as portas do céu. E quem teme ao Senhor, nada falta. O Senhor faz acontecer coisas que nos deixam de boca aberta. Esse é o nosso Deus.
Prove do que o Senhor pode fazer na sua caminhada, porque olha, ele faz uma comparação, né? Os filhos dos leões, eles necessitam de fome, né? Eles passam fome, precisam ser alimentados, os pequenos ali precisam, mas quem busca o Senhor, nada vai faltar. Nada vai faltar. Confie nesta palavra. O Senhor é poderoso e aquele que tem o Senhor em primeiro lugar, por isso Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem teme ao Senhor, nada vai faltar. Oh, que coisa maravilhosa! E aí, como eu disse, né, esta receita para que eu e você venhamos viver, então ele vai dizer quem que deseja viver largos dias, viver bem, porque não é só viver muitos dias, mas nós queremos viver dias bons. E para fazer isso, existe uma grande receita, que é guardar a nossa língua do mal, os nossos lábios de falarem engano. Queridos, hoje em dia temos visto, né, aliás, já faz um tempo, tantas situações nas famílias, divórcios, separações, intrigas, tudo isso, né, muita maioria é daqueles que a língua não é guardada, daqueles que querem sempre provocar, abrir a boca para falar mal, para criticar. E se o Senhor hoje está falando comigo e com você, para que nós venhamos viver muitos dias e viver bem, que nós venhamos guardar a nossa língua de falar mal, de colocar críticas, de olhar para as coisas ruins, de falar aquilo que é engano. Quantas pessoas acabam desfazendo até casamentos por enganos, por coisas que foram colocadas dentro da cabeça dela, e aí o falar mal, o engano, a briga, a contenda, e houve a destruição. Então nós precisamos aprender com o Senhor. O Senhor está nos ensinando hoje a estar atento no que vamos falar, se nós estamos indo o quê? Pela verdade, por aquilo que realmente existe. Não se apegue a palavras que vão chegar aí por engano, a contendas. Livre-se das contendas. Procure ao máximo falar só coisas boas, abençoar, que a nossa boca, né, seja para abençoar, que a nossa boca seja para quê? Sim, fazer a melhor coisa é louvar. Por isso o Salmo começa aqui, louvar ao Senhor em todo tempo. E aí nós louvamos ao Senhor, e aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado, que nós venhamos louvar também. Procure ver as coisas boas e ressaltar, né, aquilo que é bom. Aparta-se do mal, faz o bem, procure a paz. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Vamos nos afastar do mal, vamos fazer o que é bom e procurar a paz. E a Bíblia nos diz que Jesus é a paz. Então nós precisamos viver com as palavras de Jesus. Nós precisamos andar firmes no que é o nosso Senhor, grudar, né, a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, colocar o nosso espírito diante de Jesus, e Ele é a paz. Isso vai trazer bênção para nós. Porque olha, queridos, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que coisa maravilhosa! Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nós somos justos quando nós entregamos tudo ao Senhor, pedimos perdão para Ele e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Então o Senhor
que é o justo, ele vem e nos justifica, ele vem e nos dá graças dele sobre nós. Então os olhos do Senhor estão sobre nós. E aí então, por isso precisamos estar atentos ao que pensamos, ao que vamos falar, porque o Senhor está vendo todas as coisas. E se nós estivermos ligados nele, o nosso clamor vai chegar ao Senhor e ele vai responder, porque esse é o nosso Senhor. Ele está sempre pronto a responder aos seus. E da mesma forma, né, que ele está atento àqueles que são os justos, que procuram fazer as coisas, ele também está vendo aos que fazem mal. E aos que fazem mal, eles não têm acesso ao Senhor. Mas quando você procura fazer o que é bom, fazer aquilo que agrada ao Senhor, que coisa boa! Nós vamos até Ele, clamamos, Ele atende. Os justos clamam e o Senhor ouve. Olha que coisa poderosa. Hoje, tome posse dessa palavra. Você está precisando de alguma coisa? Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está falando com você hoje. Se você está angustiado, se você está aí cabisbaixo, se a tristeza está te pegando, faça o que é bom, agrada ao Senhor. Se o Senhor te justificou, você vai clamar e o Senhor vai ouvir e vai livrar você de todas as angústias. Sabe por quê? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que coisa maravilhosa! Coloca o teu coração diante do Senhor agora. Fala: Senhor, eu não sou nada, eu coloco tudo diante de ti. E aí o Senhor vai estar perto de você. Coração quebrantado é aquele coração que reconhece que depende do Senhor. Nós temos um vazio que só o Senhor preenche. Mas aqueles que se julgam maiores, né? Que acham que são mais, que esses o Senhor não pode agir. Mas quem tem um coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu não sou nada e dependo de ti, o Senhor vai salvar de todo o mal, o Senhor vai atender a sua oração, o Senhor está com você. E olha, a Bíblia, ela é muito especial em mostrar que nós vamos passar por aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha, querido, o Senhor está falando com você. Se você estiver passando uma aflição, não pense que é porque você está errado, você pecou. Não, muitas são as aflições dos justos. Nós somos justificados pelo Senhor, o Senhor está conosco, os problemas vão surgir. Mas da mesma forma que eles vão aparecer, o Senhor vai nos livrar. O Senhor livra de todos. Então confia no Senhor. Toma posse hoje desta palavra para a sua vida. E saiba que se você está atravessando um problema aí, pode vir, mas o Senhor vai te livrar. Fala: eu estou firmado no Senhor. O Senhor é comigo, Ele me justifica. O Senhor vai me dar este livramento. Maravilhoso é entregar todas as coisas ao Senhor. Então não fique caído porque você está enfrentando o problema, não. A Bíblia é clara em dizer que nós vamos passar por aflições, mas o Senhor vai nos livrar de toda ela. Esta palavra que o Senhor tem para nós hoje é uma palavra de renovo, de fortalecimento, de abrir os nossos olhos espirituais, que venhamos caminhar firmes com Ele, venhamos nos afastar do mal e deixar a nossa vida, seguir o que o Senhor quer, atentarmos para obedecer, para fazer o que é bom, porque o nosso Senhor é bom, para fazer com que ao nosso redor haja paz, porque o Senhor Jesus é a paz. Então nós venhamos levar paz aonde estivermos, e aí o Senhor vai estar. O anjo do Senhor que acampa ao nosso redor vai agir para te livrar, para te trazer, paz, alegria, força e saúde.
Fique firme nesta promessa do Senhor, que mesmo passando por aflições, os justos passam, mas o Senhor livra de todos. Como é bom confiar no Senhor e sempre louvando ao Senhor, sempre olhando para Ele. Não olhe para os problemas, para as aflições, pelas circunstâncias, não. Passe por elas, mas olhando e louvando e adorando e dizendo: Senhor, Tu estás comigo. Oh Senhor, o Senhor vai me livrar. O Senhor tem a hora certa de agir e Ele age e Ele faz porque Ele é verdadeiro, Ele é real. Então nós temos que guardar firmes a palavra do Senhor na nossa vida e cada dia experimentaremos uma vitória. Cada dia teremos uma experiência com o Senhor. Como é bom ter experiência com esse Deus que é bom, que nos livra, que nos guarda. Então guarde viva esta palavra. Prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja e vá experimentando das bondades do Senhor, e a tua vida vai ter um novo rumo, uma alegria que você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor.